que tudo quanto fizeres, fazei-o como para o Senhor e não para homens. Porque no Senhor, nada que nós fazemos é em vão. Como é bom nós podermos consagrar a Ele tudo. Nosso ser, nossas coisas, né? Às vezes eu estava lembrando de uma prática que desde criança nós temos. Eu achei interessante isso, porque ontem nós passamos por uma situação tão comovente e nós estávamos justamente voltando do supermercado para fazer a compra do mês. E tinha uma pessoa passando muitas necessidades e claro que nós queremos ajudar, mas também quando chegamos em casa nós lembramos de orar, agradecendo tudo aquilo que Deus tem nos dado. Como é bom nós contarmos, tem aquela música que fala: conte as bênçãos, conte-as quantas são recebidas da divina mão. Quanto Deus tem nos dado, e tudo que nós podemos dar a Ele é nosso coração, adorá-lo com tudo que temos, com tudo que somos. Então nessa noite vocês entreguem a Ele não só seus bens materiais, mas todo o seu ser. Aleluia, Jesus. Quero entregar tudo a Ti, Deus, cada pensamento, cada sentimento. Ao Rei dos Reis consagro tudo que sou, de graças louvores transborda o meu coração. Só Queridos, nós estaremos falando hoje sobre a volta do Senhor Jesus e eu peço que vocês me ajudem em oração. Glória a Deus. Eu estava vendo alguns escritos do pastor John Piper. Ele é um homem fantástico, missionário aqui no Brasil, muitos anos, recém voltou para os Estados Unidos, um teólogo, um homem de Deus. E ele escreveu um livro sobre o coronavírus, né? E a volta de Jesus. E ele diz assim que o coronavírus é um alerta de Deus para nos preparar para a volta de Jesus. Alerta. E muita gente não está entendendo o propósito de tudo. Não vamos entrar em detalhes, mas o alerta, quando um alerta acende, o que você tem que fazer? Ficar atento. Um alerta, quando ele é acionado, você vai logo saber, né? É porque algo está para acontecer. Algo está para acontecer, queridos. Algo está para acontecer. E pelo que nós podemos divisar, é a volta do Senhor. Jesus voltará. Ele disse para os seus discípulos que ele voltaria.
Os seus discípulos ficaram muito entristecidos quando Jesus disse que ele tinha que morrer. Mas ele disse: não fiquem perturbados dentro de vocês, porque eu voltarei e eu buscarei vocês, para que onde eu estejais vós também. Jesus não nos fez para vivermos a realidade deste mundo. Isso aqui é um parênteses. Jesus nos fez para vivermos com Ele. Você tem certeza disso? Você tem certeza de que você foi feito para viver nos céus, não num lugar onde há corrupção, não num lugar onde há doenças, não num lugar onde há tristezas, onde há perdas. Jesus nos fez para sermos dele. Ó, como Ele nos ama. Dá para você perceber o imenso amor do Senhor Jesus? Dá para nós entendermos o Evangelho de que o amor de Jesus é algo sobrenatural realmente. E Ele veio, Ele passou aqueles 33 anos aqui. Obrigada, João. Somente para nos dizer que nós não somos feitos para este mundo. Ele disse: mas eu voltarei para vos buscar. Será que essa alegria, essa certeza alavanca a sua vida para caminhar olhando para o invisível, para a eternidade, ao invés de estar com os olhos no dia a dia, nas preocupações: vou morrer, não vou morrer? Se você morrer ou não morrer, se eu morrer ou não morrer, todo mundo vai morrer. É ou não é? Não estou fazendo apologia à morte, mas todos nós, se não estivermos vivos quando Jesus voltar, se Ele voltar amanhã, possivelmente muitos de nós não morreremos. Então, queridos, esse coronavírus é um alerta. Um alerta por quê? Vamos ver Mateus 24. As últimas palavras do Senhor Jesus aqui na terra, praticamente ensinos, não palavras. Ensinos do Senhor Jesus. Tanto Mateus quanto Lucas e Marcos. Mateus capítulo 24, Lucas capítulo 21 e Marcos 13. Em seguida, os três evangelhos, após este sermão profético, eles já começam a falar sobre o plano de tirar a vida em Getsemane, que vai culminar com a morte de Jesus. Então, versículo 1, capítulo 24 de Mateus, diz assim: tendo Jesus saído do templo, ia se retirando quando se aproximaram dele seus discípulos, para lhe mostrar as construções do templo. Senhor, nós somos um povo que te adora. Olha esse templo, olha que maravilha aqui, né? Senhor, ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Talvez você diga: Deus, obrigada, consegui construir a casa dos meus sonhos. E se Jesus dissesse para você: tudo isso não vai ficar pedra sobre pedra? Jesus estava profetizando sobre Jerusalém, porque o povo de Israel rejeitou a Jesus e aquela cidade foi destruída no ano 70. Aqui deveria ser o ano 33, e não restou pedra sobre pedra. E Jesus disse assim: olha, nada restará dessa cidade, será toda destruída. Então o versículo 3 diz o seguinte: no Monte das Oliveiras achava-se Jesus assentado, e os discípulos se aproximaram dele, em particular, e lhe pediram: Senhor, dize-nos quando é que sucederão essas coisas? E que sinal haverá da tua vida e da consumação dos séculos? Os discípulos aqui, eles pedem três coisas a Jesus. Primeiro, quando é que vai acontecer a destruição de Jerusalém? Segundo, que sinal haverá da tua vida?
porque Jesus disse que ele morreria, mas ele ressuscitaria e ele voltaria para buscar. Então os discípulos eles querem saber: Senhor, quando é que acontecerá a destruição de Jerusalém, do templo? Não é? Que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século? Dá para vocês perceberem que os discípulos já sabiam que havia três coisas, três eventos totalmente diferentes? Sim ou não? Sim? Se não, é só ler o versículo com calma que vocês vão entender. E aí Jesus começa este sermão profético, né? E Jesus ele diz assim, do versículo 4 ao versículo 14, você vai ver Jesus falando aqui sobre o início das coisas. Então Jesus compara a vida dele, né, e tudo isso, o final dos tempos no geral, ele compara com uma mulher que está prestes a dar luz a um filho. Ele disse: olha, quando a mulher vai dar luz aos filhos, são muitas dores. E assim, ele fala sobre a destruição de Jerusalém e a grande tribulação ao mesmo tempo, porque você sabe que Jesus falava para o tempo presente e para o tempo que viria, e ele fala isso dos versículos 15 ao versículo 24, 25, e aí ele diz assim: olha, e quando essas coisas começarem a acontecerem, haverá alguns sinais: nação contra nação, terremotos, pestes, tudo isso acontecerá. Nós estamos vendo, irmãos, algo que nunca vimos na humanidade. A gente não precisa falar sobre isso, porque se você for lá na China, tá gente de máscara. Se você for no Japão, aonde você for, tem gente de máscara hoje. Aonde você for, você vai encontrar pessoas que são reclusas. Aonde nós formos, no mundo inteiro, nós vamos encontrar esse nome aí, né? Covid, misericórdia. Aonde você for. Então, queridos, é algo para nós realmente pensarmos. O sinal está alerta. É necessário realmente estarmos buscando ao Senhor. Mas quando Jesus fala sobre a destruição de Jerusalém, a consumação dos séculos e a sua vida, irmãos, nós vamos nos firmar mais, e nesta noite nós vamos estar focando mais a sua vida. Por que vamos focar a sua vida nesse instante? Eu quero ler com vocês aqui versículos 29 em diante. Logo em seguida, a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então, versículo 30, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. O que ele diz na sua Bíblia aí depois, quando vai aparecer no sinal dos céus o Filho do Homem? Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clamor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Irmãos, Jesus está falando aqui da sua vinda para buscar a sua igreja? Jesus está falando aqui da consumação dos séculos. Está falando aqui quando ele virá nas nuvens, e ele virá, e todos, até mesmo aqueles que o transpassaram, o verão e se lamentarão.
lamentarão por quê? Por que se lamentarão? Muitos se lamentarão. Mas Jesus diz assim para os seus discípulos: mas vocês aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos, versículo 32, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão. Assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai. Aqui Jesus está falando de uma outra vinda, preste atenção. Pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento até o dia que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Jesus, eu vou perceber, eu vou estar percebido dessa hora. Porque foi aqui a comparação, nós já conhecemos. Ele diz: e não perceberam. Senão, quando veio o dilúvio e os levou a todos, assim também será a vinda do Filho do Homem. Aqui Jesus está falando como será a vinda do Filho do Homem para a sua igreja. E aqui Jesus descreve como será. Então, 2 estarão no campo, um será tomado e deixado o outro. 2 estarão trabalhando no moinho, uma será tomada e deixada a outra. Portanto, discípulos amados, vigiai, porque não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. E ele diz: considerai isto: se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, ele vigiaria e não deixaria que fosse arrombada a sua casa. Por isso, ficai também vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Irmãos, Jesus, ele tinha falado isto lá no versículo 27. Ele faz uma pausa, ele diz assim no versículo 27: assim como o relâmpago sai do Oriente e se mostra no Ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. E ele faz uma comparação aqui, né? O cadáver e os abutres. Ele diz assim: aonde eu estiver. A gente fala: mas por que Jesus comparou? Vamos, quem sou eu para dizer? Mas ele diz: aonde eu estiver, os meus servos, eles irão estar comigo. Então, aqui nós temos as respostas que Jesus deu, as perguntas, as questões que os seus discípulos fizeram para ele no versículo 3. Os sinais da tua vinda, da consumação do século e da destruição de Jerusalém. Mas, queridos, no Novo Testamento, nós só vamos encontrar um apóstolo que fala dessa primeira vinda de Jesus. Quem é? Hein? Aonde está? Foi João? É Apocalipse? É? Tá bom. Vocês estão de máscara, então eu vou te surpreender. Só por isso. Só por isso que eu não vejo a boca de vocês falando hoje. Não, queridos, foi Paulo. Foi Paulo. E antes de falar, né, lá, a primeira carta escrita entre as 13 foi a carta aos Tessalonicenses. A Tessalônica era a capital da Macedônia, uma cidade bem importante. E Paulo, no capítulo 17, ele foi pregar o evangelho ali e eles foram expulsos ali. Foi assim,
terrível que aconteceu, depois vocês leem. E Paulo ficou muito preocupado, porque ele ainda não tinha podido fortalecer aquela época. Depois ele manda Timóteo e Silas de volta. E então ele escreve essa carta. Mas eu queria fazer uma pausa aqui para falar sobre o apóstolo Paulo. Porque, na verdade, o apóstolo Paulo, ele era um hebreu, judeu, radical. E quando começaram os discípulos a pregar sobre Jesus, o Messias, ele foi o maior perseguidor. E ele não aceitava de jeito nenhum. E nós já conhecemos a sua história, lá em Atos capítulo 9, não é? Quando ele vai para aprender, já tinha aprendido a muitos, e ele vai para aprender os cristãos que estavam em Damasco, judeus convertidos. Ele não admitia isso, ele achava uma afronta ao judaísmo. O Senhor fala para Ananias sobre Paulo, e eu quero ler essa expressão aqui. Atos 9, o versículo 15, diz assim: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel. Mas você vê, os judeus tinham rejeitado a Jesus, não é verdade? E aí eles perderam a chance, como nação, não como indivíduo, porque a igreja primitiva teve muitos judeus convertidos, mas como nação, eles perderam a chance de continuarem sendo aquela nação eleita, aquele povo sacerdotal. E aí Deus levanta Paulo. Mas como Deus levanta Paulo? Você vai ver que Paulo, Deus diz assim: este agora vai pregar o evangelho aos gentios e aos reis, bem como aos filhos de Israel. Pois eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer pelo meu nome. Deus levantou agora um apóstolo, irmãos. E foi o apóstolo. Sabe o que Paulo fez assim que ele se converteu? Quando você vai lá para o livro de Gálatas, você vai encontrar no versículo 15. Eu quero ler a partir do versículo 11. O evangelho que Paulo pregava. Será que é o evangelho que eu e você estamos pregando? E Paulo diz assim: faço-vos, porém, saber, irmãos, que o evangelho por mim anunciado não é segundo o homem, porque eu não recebi, nem o aprendi de homem algum, mas mediante revelação de Jesus Cristo. Porque ouviste qual foi o meu proceder outrora no judaísmo, como sobremaneira perseguia eu a igreja de Deus e a devastava. E na minha nação, quanto ao judaísmo, avantajava-me a muitos da minha idade, sendo extremamente zeloso das tradições do meu pai. Quando, porém, ao que me separou antes de eu nascer e me chamou pela sua graça, aprove revelar Jesus, revelar seu Filho em mim, para que eu o pregasse entre os fala alto aí, Gentios. Entre os gentios. Gentios são todos aqueles que não são judeus. Sou eu e você. Sem detença, que foi o que Paulo fez. Sem detença, eu não consultei carne e sangue. Nem subi a Jerusalém para os que já eram apóstolos antes de mim, mas parti para as regiões da Arábia e voltei outra vez para Damasco. Decorridos 3 anos, então subi a Jerusalém. Paulo, quando ele teve aquela experiência com Jesus, aquela experiência profunda, quando Deus disse para ele: eu te escolhi, Paulo, você é um judeu, membro do Sinédrio. Pensa aí, ele disse a barreira que ele tinha, e Deus falou assim: você será o meu instrumento para a edificação da minha igreja aqui na face da terra. Tem muitas verdades. Entre os judeus eu já tenho muitos, mas para levar
o meu evangelho até os confins da terra, eu conto com você, Paulo. E você vai ver o quanto você vai sofrer. Mas a minha graça há de te bastar. E Paulo, ele diz: o evangelho que eu recebi não foi uma revelação através dos judeus, dos apóstolos. Eu não fui consultar os apóstolos que já o eram antes de mim, mas eu fui para as regiões da Arábia, regiões áridas. E semelhante ao tempo que os discípulos tiveram com Jesus aqui na terra, 3 anos, Paulo também ficou 3 anos lendo e descobrindo as revelações do Senhor. Será que ele precisava conhecer o Antigo Testamento? Não, ele já conhecia. Ele precisava das revelações, daquilo que o Antigo Testamento falava acerca de Jesus e de quem era Jesus. E foi Paulo que descobriu que lá em Isaías e em outros lugares havia algumas verdades reveladas que muitos não entendiam, de que um dia, e Paulo escreve isso lá em Romanos. Vamos abrir Romanos capítulo 11. Ele escreve dizendo: capítulo 11, Paulo diz: eu pergunto, pois, terá Deus porventura rejeitado o seu povo? De modo nenhum. E ele vai discorrendo, sobre a incredulidade do povo. E ele diz assim no versículo 17: se porém alguns dos ramos foram quebrados, e tu, sendo oliveira brava, foste enxertado em meio deles, e te tornaste participante da raiz e da seiva da oliveira, não te glories contra os ramos. Porém, se te gloriares, sabe que não és tu que sustentas a raiz, mas a raiz a ti. Dirás, pois, alguns ramos foram quebrados para que eu fosse enxertado. Bem, pela sua incredulidade foram quebrados. Tu, porém, mediante a fé, estás firmes. Não te soberbeças, porque se Deus não poupou os ramos naturais, Deus também não te poupará. Então nós vamos encontrar Paulo aqui discorrendo sobre a rejeição que os judeus tiveram, e por isso, pela incredulidade deles em não acreditar que Jesus era o Messias, eles foram quebrados da oliveira. E agora Paulo, ele traz numa linguagem tão compreensível, ele traz essa realidade para nós. Agora, vocês que são gentios, vocês se tornaram galhos, ramos desta oliveira. Agora vocês pertencem ao Senhor Jesus. Mas tenham cuidado. Não achem, que vocês são os tais. É isso que Paulo diz. Ele diz: porque se Deus não poupou os ramos naturais, também não te poupará. Então você vai encontrar Paulo, um homem que foi usado por Deus para trazer o evangelho, irmão, a nós, na verdade. Porque se ele não saísse de Jerusalém, fosse para Antioquia, você vê toda a abrangência de onde ele pregou. Era Macedônia, era Caia, era Éfeso, todas as cidades, chegou a Roma. Então os confins da terra em relação a Jerusalém naqueles dias era Roma. E Paulo vai para todo lado. Ele não mede sacrifícios. Por quê? Porque dentro dele havia uma revelação profunda. E hoje a igreja precisa dessa revelação. O evangelho que Paulo pregava era o evangelho que lhe foi revelado pelo próprio Cristo. E hoje nós precisamos buscar este evangelho revelado dentro de nós. Amém? Precisamos deste evangelho. Irmãos, e Paulo, ele prega o evangelho, e tem 3 viagens missionárias que ele faz, e quando ele retorna de uma delas, eu quero que você convidá-los a abrirem o livro de Tessalonicenses. É linda essa carta, muito linda. E aqui ele vai discorrendo
não é? Para aqueles irmãos, a preocupação dele, de que a fé daquele povo estivesse fundamentada, de que eles não tivessem arrefecido, voltado atrás. Mas, irmãos, o que mais Paulo adverte aquele povo é o seguinte, versículo 8, capítulo 1. Primeira Tessalonicenses. Não dá tempo eu ler toda a carta com vocês, seria tão bom. Mas ele diz assim, né? Porque de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia, mas na Cássia. E nós vimos a fé que vocês têm. No versículo 9 ele diz assim, de como vocês se converteram e deixaram os ídolos vãos para servirdes o Deus vivo e verdadeiro. Versículo 10, e para aguardardes do céu o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Irmãos, o povo de Tessalonicenses sofreu algumas perdas. Alguns irmãos morreram diante das perseguições. Eles estavam indagando de Paulo, por quê? Depois que nós aceitamos a palavra, tudo isso tem acontecido. E Paulo, ele começa a responder e a dizer para eles, olha, o Senhor chamou vocês, versículo 10, para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem ele ressuscitou dentre os mortos. Dá para você refletir nisso? Deus nos chamou para aguardarmos o seu Filho. E o tema desta carta é a segunda vinda do Senhor. Leia comigo aí. Deixa eu ver se eu marquei aqui alguns versículos. 2:10. Não, 2:19. Pois quem é a nossa esperança ou alegria ou coroa, em que exultamos? Na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda. Paulo diz para eles, diz para aquele povo que se converteu dos ídolos, que agora eles têm um objetivo, aguardar a vinda do Senhor. Vocês podem ler comigo o que está escrito aí no capítulo 3, final do versículo 13? Vamos ler todo o versículo. A fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa na presença de nosso Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus, com todos os seus santos. Paulo aqui está falando de uma vida, mas é da vinda do Senhor para os seus santos. Vamos lá para o capítulo 13, o versículo 13 do capítulo 4. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos como os demais, que não têm esperança. Eles estavam muito desesperados, porque a perseguição veio e alguns morreram. E Paulo disse, eu quero esclarecer uma coisa para vocês. Presta bem atenção. Por quem morrer vai participar da volta de Jesus da mesma maneira daqueles que estiverem aqui. Jesus falou, eu não quero, Paulo fala, Jesus não quer que vocês fiquem tristes se alguém vai em Cristo. Então Jesus não diz que alguém morre, se alguém dorme, porque aquele que crê na palavra de Deus e o aceitou e pratica a sua palavra, passou da morte para a vida. Muita gente passa da vida para a morte, mas quem está em Jesus passa da morte para a vida.
e ponto final. Se você alcançou a vida eterna, você tem que andar nessa luz, porque você só vai passar de dimensão aqui, da dimensão carnal para a dimensão espiritual. O seu corpo, sim, por um tempo, ele vai permanecer na terra, mas apenas pelo tempo. E olha o que Paulo descreve aqui. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: se nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com essas palavras. Jesus falou ponto final. Não é para ficar preocupado se alguém chegou o dia de alguém ir, ele está com Jesus. Glória a Deus, porque ele virá, o seu corpo será transformado. Irmãos, o Evangelho, ele é poder que transforma. Ele é poder em nós, é um poder tão grande, o poder de Deus, que este corpo mortal um dia será transformado. Será transformado. Se eu estiver vivo, mas eu não estiver dormindo, o meu corpo, e ouvir o chamado do Senhor, eu também serei transformada. E é isto que o Senhor está chamando a nossa atenção. Nós precisamos ficar alertas, porque se eu não ouvir, se eu não estiver preparado, eu não subirei. Será que subiremos? Esta é a questão. Esta foi a indagação minha hoje, clamando ao Senhor. Senhor, eu não estou preocupado nem pregar um sermão homileticamente preparado, mas, sabe, Deus, eu quero, Senhor, nessa noite, eu quero que a minha candeia esteja acesa. E quem garante que a minha candeia, a sua candeia, está realmente acesa? Quem garante? Nós precisamos realmente nos colocarmos diante do Senhor, porque só Ele tem o azeite, só Ele. Irmãos, sobre essa questão da vida do Senhor, então Jesus, Paulo, na sua carta, ele fala duas coisas. Primeiro, como seria a vida do Senhor, e a outra, quando seria. Como seria a sua vida? Então ele diz assim: eu não quero que vocês sejam ignorantes. Ela será como um ladrão à noite, né? Lembra que Jesus falou lá também do ladrão? Então Paulo, ele teve essa revelação e ela traz de uma maneira mais clara. Ele diz assim: irmãos, quanto ao tempo, a época, não há necessidade que eu vos escreva, porque vós mesmos estáis inteirados que o dia do Senhor vem como ladrão. Vem como ladrão. E aqui ele repete: quando andarem dizendo paz e segurança, eis que ele sobrevirá repetindo destruição. Como vem as dores de parto, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo escaparão. Mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que este dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa. Porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Assim, pois, não durmamos como os demais. Aqui ele está falando de um outro sono. Não é o sono, aquele sono daquele que passou dessa vida para outra. É o sono daquele que não está apercebido.
Lembra que Jesus falou lá, aquele que não está apercebido. Eu queria voltar, irmãos, lá para Mateus. Você vai ver que quando Jesus fala da sua volta, olha o versículo 44, ele diz: por isso ficai vós apercebidos, porque a hora em que não cuidais, o Filho do Homem virá. Olha, nós dissemos, o coronavírus é um alerta que está acendendo. É uma oportunidade que Deus está dando à igreja para nós, se não temos o azeite suficiente, buscarmos o azeite. Nós precisamos buscar o azeite. E o que o Senhor Jesus conta em seguida é exatamente isso. É a parábola do servo bom e do servo mau. Eu não vou me ater a esta, mas comentar rapidinho aqui a parábola das 10 virgens. Então Jesus, ele diz, olha, o noivo virá. Virá para quem? Noivo? Para a noiva. Quem é a noiva? A igreja. Está falando da volta de quem? Jesus. Não é para o mundo. O noivo virá. Jesus está falando algo aqui que na época os discípulos não entenderam. Mas Paulo traz luz para nós lá em Tessalonicenses. E ele diz assim, à meia-noite. Meia-noite geralmente é uma hora que você já está no estado zen, dormindo muitas vezes. Ele diz assim, cuidado. Porque nessa hora, à meia-noite ouviu-se um grito. Eis o noivo, saía ao seu encontro. E se levantaram todas as virgens e prepararam as suas lâmpadas. Todas tinham lâmpada. Todas eram virgens. Todas, vamos dizer assim, professavam o nome de Jesus e todos sabiam da sua vida. Saber a vinda de Jesus, que Ele está voltando, não é suficiente. Existe algo mais que Jesus quer nos ensinar. Se Jesus não quisesse que todos nós estivéssemos com a nossa candeia acesa, que todos nós estivéssemos apercebidos, Ele não tinha insistido tanto nisso. E Ele diz assim, né? As nécias ali vão dizer às prudentes, me dê um pouco, me dê do vosso azeite. E as prudentes falaram, não, para não falte a mim e a você. Você sabia que a sua fé é individual? E que chegou o momento da igreja parar de ficar descansando e colocando peso sobre A ou B? Chegou o momento de você buscar a Deus em espírito e verdade. Chegou o momento de você encher a sua candeia. Chegou o momento da gente deixar de desculpas. Eu não tenho tempo para adorar a Deus. Por que será que a candeia daquelas estava vazia? Não tiveram tempo para buscar a Deus. Quantas pessoas hoje não têm tempo, mesmo agora, durante este período, não tem tempo para vir orar, não tem tempo para jejuar. Não, eu tenho que ver como vai ser a minha vida pós-Covid. Como vão ficar as minhas finanças? Estamos muito apercebidos das coisas, muito ligados, muito sintonizados. Como vai ser a minha vida aqui na terra? Mas Deus está dizendo, olha, o alerta está aceso. Você precisa se preocupar, porque se não houver o poder de Deus na sua vida, você vai ficar. E a Bíblia diz aqui, versículo 10, e saindo elas para comprar, elas ainda achavam que haveria uma oportunidade. Tem muita gente que brinca com Deus, e eu oro pedindo misericórdia pela minha vida. Eu não estou aqui acusando ninguém, não é isso, irmãos. Eu estou pedindo ao meu Deus que Ele reacenda essa chama na minha vida, porque se o Senhor está às portas, eu quero que quando a trombeta ressoar, eu quero ouvir o som dessa trombeta, eu quero estar apercebida, e eu quero subir, eu quero ser transformada, porque as coisas dessa terra elas não farão sentido na minha vida, não hão de fazer.
Mas se elas estiverem fazendo, se elas estiverem hoje trabalhando, de buscarem a Deus, de restaurar a sua vida, de restaurar a sua intimidade com Deus, elas também vão atrapalhar você de ir para o céu. Com certeza. Porque você não estará percebido. Jesus vai voltar e você estará tão apegado com as coisas deste mundo. Hoje eu estava considerando esse aparelhinho que hoje tem um poder de domínio tão grande sobre a vida da gente. Eu estou reconsiderando e cada dia reconsiderando mais, porque não é por coisas ruins, mas é para atender gente, vamos dizer, atender às vezes até coisas boas, como Marta fazia coisas boas, limpava, fazia, mas eu estou fazendo coisas ótimas, muito boas. Mas eu preciso fazer não as coisas boas, eu preciso fazer o que Jesus está querendo que eu faça neste momento. E este é o momento de nós reacendermos o nosso amor, a nossa comunhão. É momento de avivamento, é momento de reacendermos a chama. Deus está nos dando oportunidades de nós voltarmos ao primeiro amor. E aqui diz, né, que elas saíram para comprar. Chegou o noivo e elas não estavam apercebidas. As que estavam apercebidas, versículo 10, entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Mais tarde, as outras chegaram: Senhor, 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 tem misericórdia de mim. Senhor. Então Jesus diz lá, né, como nos dias de Noé, eles ouviram, mas não acreditavam. Eles ainda achavam que podiam entrar na arca. Irmãos, Jesus está nos dando oportunidade. E Jesus olha para aquelas que o chamavam de Senhor e diz: não conheço vocês. Eu não as conheço. Mas era uma virgem, mas tinha cadeia, mas tinha todo o aparato, vamos dizer, de uma crente, de um crente, mas parecia, apenas parecia, mas não era. Então Jesus, ele conta todas essas parábolas aqui, não é? Conta mais a parábola dos talentos. E aí, irmãos, Jesus, ele fala do versículo 31 ao versículo 46, ele fala do julgamento final. Então Jesus, ele falou sobre a volta dele para a igreja, da destruição de Jerusalém, e do 31 ao 46, ele fala do julgamento final, e ele diz: quando vier o Filho do Homem na sua majestade, e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Aí ele senta para julgar as nações. O versículo 32 fala: e todas as nações serão reunidas em sua presença. Aqui não está falando do povo de Deus. Essa música é tão propícia. Como Deus nos ama, a ponto de nos advertir, a ponto de nos dizer: olha, ainda há tempo, ainda é tempo de você ficar alerta, ainda é tempo de você me buscar. Então, queridos, voltando lá para Tessalonicenses, versículo 8. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, equilibrados, revestindo-nos da couraça da fé, do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Irmãos, essas expressões às vezes parecem algo distante, mas Deus quer que seja algo presente. Fé, salvação, certeza de que Ele virá para nos buscar. Não podemos perder o foco com as coisas deste mundo, porque perdi isso ou aquilo. Versículo 9, ele diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que, quer vigiemos, quer dormamos, vivamos em união com Ele.
Esse turbamos aqui se refere àquele que já foi. Consolai-vos, pois, edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. E ele dá uma série de coisas, de atividades, ou de atitudes que eles deveriam tomar. Versículo 16. Regozijai-vos sempre. Alegria é a marca do cristão. Regozijai-vos sempre. Alguém te perseguiu, perdeu alguma coisa, está enfermo, está com dificuldade, regozijai-vos sempre. Alegrai-vos, orai sem cessar. Orai sem cessar. Isso parece algo distante, né? Muitas vezes, da igreja de hoje. Eu não tenho tempo de orar. Irmãos, não dá para nós falarmos sobre a oração em línguas, e nós precisamos estar 24 horas orando. Deus nos fez para nós termos um foco, os céus, e o nosso foco está nas coisas da terra. E hoje o Senhor está dizendo: mude o seu foco. Amém. Mude o seu foco, porque eu voltarei. A minha vida é certa. Aleluia. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus. Não apagueis o Espírito. Você se lembra quando você aceitou Jesus? Aquela vontade de falar dele, de vir para a igreja, de falar, de contar. E aquilo era para ter multiplicado. É para multiplicar. E vai multiplicar. Porque o Senhor está nos dando agora essa oportunidade. Não apagueis o Espírito. Em outras palavras, a chama do Espírito pode ser apagada. Você pode ter a candeia, mas pode não ter a chama do Espírito. E aquele que não tiver a chama do Espírito, aquele que apagar o Espírito. Não desprezeis as profecias. Hoje as pessoas não conhecem as profecias. Profecia não é profetada. Profecia é o que está aqui, que nos adverte: cuidado, este é o caminho. Perdoa, ama. Quanto tempo nós temos gasto realmente em estudar este manual? Quanto tempo? Hoje eu li a frase de alguém que diz assim: a Bíblia é a revelação da eternidade. É uma carta apaixonada de um pai que revela a eternidade para o seu filho. Se não olharmos apaixonadamente por ela, é porque as coisas do mundo estão tomando este lugar. É porque desviamos o nosso olhar da eternidade. Entenderam? Se eu não estou, isso aqui é o Senhor Jesus me instruindo, porque Ele me quer lá. É a carta de amor de Deus para comigo. E se eu não estou olhando para essa carta com essa intensidade, acolhendo as profecias, aquilo que Deus fala comigo, se eu não tiro tempo de qualidade para o Senhor Jesus, o Espírito Santo não pode revelar. Paulo teve revelação porque ele gastou tempo com Deus. Nós precisamos gastar tempo com Deus. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma de mal. O versículo 23, e nós iremos concluir. O mesmo Deus de paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe o que Deus planejou para nós? É que o meu corpo, a minha alma e o meu espírito, ou seja, todo o meu ser, que quando Jesus voltar, ele esteja conservado, íntegro, inteiramente santificado. Paulo expressa de uma maneira muito clara. Ele diz: serão os santos que serão arrebatados, serão aqueles que se afastarem das coisas deste mundo. Irmãos, nós não podemos brincar. Os alertas estão sendo acesos. O Senhor nos adverte: a minha vida para a igreja será como um relâmpago.
do Oriente ao Ocidente. Será como um ladrão que vem à noite. Será repentina. Um será tomado, o outro será deixado. Você quer ser deixado para trás? Você quer ser daqueles que a porta vai fechar? Chegou a hora de nós clamarmos ao Senhor. E o meu clamor ao Senhor é: meu Deus, eu não quero subir aqui neste púlpito para pregar para pessoas e a minha vida não está sendo transformada pelo teu poder. A minha oração, eu disse: Deus, será que tem alguma coisa que está ocupando, Senhor, o lugar da tua palavra, o lugar das tuas profecias, o lugar do Senhor na minha vida? Senhor, me mostra. Você está disposto? Porque Deus só vai mostrar para você em relação à sua vida. Deus vai mostrar para mim o que eu preciso mudar. Mas será que eu estou disposto a clamar ao Senhor esta luz? Será que eu estou disposto? Eu olhava hoje para minhas roupas e falei: Senhor, se tiver alguma roupa que o Senhor não queira que eu vestir, será que tem alguma coisa que está ocupando o lugar de Deus na minha vida? Trabalho, amizades, eu não sei. E nós precisamos entrar no profundo, no secreto. Nós não podemos brincar. A hora é séria. É uma hora individual. O arrebatamento será individual. Será tomado um e deixado o outro. Os dois, às vezes, caminhavam juntos, iam para a igreja. Às vezes iam para o trabalho, às vezes parece que havia uma boa união. Um será tomado, não estavam separados. Por quê? Porque isso vai acontecer. Porque muitos serão deixados para trás. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Quem tem ouvidos, ouça. Incline a sua cabeça. É o momento de você clamar ao Senhor. Se você quiser, você pode, nesse instante, se ajoelhar aonde você está e clamar ao Senhor, e clamar a revelação do Espírito e dizer: Senhor, eu sinto que a chama, Senhor, que um dia foi acesa, ela já não arde, ó Deus, tão poderosamente como no início. Ó Deus, eu quero mais de Ti. Eu quero, Pai, que o meu corpo, que a minha alma, que o meu espírito sejam totalmente santificados pelo Senhor. Não deixe essa palavra de lado. Não deixe. Louva a Deus, porque eu creio que o Senhor falou comigo nesse dia. Eu agradeço a Deus, porque Ele nos ama de uma maneira tão profunda. E nós tivemos a oportunidade de mais uma vez estar neste lugar.